Boa noite, pessoal. Graça e paz. Que privilégio estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje eu estou usando esse microfone aqui para tentar não fugir dele enquanto eu falo. Eu me movimento demais, então acaba que muitas vezes eu não consigo falar totalmente no microfone. Então, para o benefício de vocês, estou me submetendo a isso, um negócio grudado na minha orelha, mas espero que vocês possam ser edificados com a palavra de hoje, amém? Desde a semana passada, nós estamos vendo alguns atributos incomunicáveis do Senhor. Nós trabalhamos no domingo passado com a onipotência dele, e hoje nós iremos tratar sobre a onipresença, o segundo atributo que nós trataremos nessa curta série de algumas qualidades que só o Senhor possui. Nós iremos tratar em 2 textos hoje, por isso eu peço que você abra sua Bíblia ou a ligue no livro de Salmo, número 139. Salmo 139, nós leremos os versos 7 até o verso 12. Salmo 139, verso 7 até o verso 12. E logo após, nós iremos ir para Atos, capítulo 17. Leremos apenas os versos 24 e a primeira parte do verso 28. Mas, por enquanto, apenas o Salmo 139. E assim nos diz a palavra do Senhor. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao meu redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Observe agora Atos capítulo 17, versículo 24 e posteriormente versículo 28, a primeira parte. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Versículo 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Pai de amor e de infinita bondade, que o Senhor venha falar em nossos corações. Me use apenas como instrumento para que sua igreja seja edificada nesta noite. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém, Senhor. Não sei se vocês já assistiram, mas existe um filme chamado A Procura da Felicidade, estrelado por Will Smith. E nesse filme, o personagem principal, chamado Chris Gardner, ele enfrenta uma série de dificuldades, incluindo a perda do seu emprego e a luta para sustentar o seu filho pequeno totalmente dependente dele. Então, enquanto ele enfrenta a pobreza e a falta de moradia, em um desses momentos muito sombrios do filme, ele parece estar completamente perdido, desamparado, lutando para encontrar uma saída em uma situação aparentemente sem esperança. A sensação de estar sozinho e sem ninguém para apoiar parece esmagadora. Em momentos de dificuldade e desespero, muitas vezes nós somos igual a Cris. Parece que é como se fosse que Deus estivesse distante de nós, totalmente inacessível. Você já se sentiu assim em algum desses momentos? Parece que você falava com alguém e esse alguém não existia para você. Parece que você buscava, mas você não encontrava ninguém. Mesmo a sua mente entendendo que sim, Deus existe, na prática a coisa era um pouco diferente. Você já passou por um período onde parecia que era impossível Deus alcançá-lo? Quando nós vamos à Bíblia e nós partimos dela para entender as verdades, nós entendemos que ela tem uma perspectiva diferente da nossa. Nós acabamos de ler o Salmo 139. E Davi ele declara: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da sua presença? E ele começa a fazer uma série de proposições e em nada ele é bem sucedido de se ausentar da presença do Senhor.
Quando nós olhamos para Atos, capítulo 17, versos 24 e também o verso 28, nós entendemos que Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ele não é limitado a um espaço. Ao contrário, nós nele vivemos, nele existimos, nele nos movemos. Hoje nós iremos tratar, como eu disse no começo, sobre a onipresença de Deus. Um dos seus grandes atributos, de suas grandes qualidades. Mas o meu objetivo nesta noite é trazer para vocês e mostrá-los que isso não é apenas um conceito teológico, mas isso é uma realidade viva e dinâmica, que nos traz consolo, esperança e um novo entendimento de como o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, se relaciona conosco, mesmo nos momentos mais escuros e solitários da nossa vida. E para isso, primeiro nós começaremos analisando o Salmo 139, que é um dos mais incríveis, mais notáveis salmos escritos por Davi, muito provavelmente enquanto este era rei sobre Israel. E quando nós estudamos sobre a história de Davi, muitas das vezes você já explicou essa história ao seu filho, ou se não você já leu essa história nas várias aulas de EBD que você já participou. Nós entendemos que Davi enfrentou diversas dificuldades. Ele enfrentou conflitos externos, mas também enfrentou crises internas. Como os conflitos externos, nós temos as guerras e as disputas territoriais que ele enfrentou. Davi teve que conquistar Jerusalém mais uma vez. Davi teve que guerrear com vários povos. Lembra que Davi ele se esconde, ele foge, por exemplo, de Saul, enquanto o perseguia. Mas Davi também enfrentou crises externas. Davi viu o seu filho abusando sexualmente da sua filha. Davi viu o seu outro filho tentando usurpar o seu trono. Davi se colocou em uma situação de adultério, a famosa história com Batseba, e viu todo o seu império caindo na sua frente. Davi sabe, queridos, o que é passar por tribulações. Davi sabe o que é enfrentar provações. E em vários salmos, Davi ele expressa esses seus momentos de dúvida e de desespero. Olha, por exemplo, o Salmo 22. Ele clama com profunda angústia o seguinte: Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe da minha salvação as palavras de meu bramido? No Salmo 155, ele diz: ouve a minha oração, ó Deus, e não te escondas da minha súplica. Em momentos de desespero, Davi clama ao Senhor. Davi coloca diante dele a sua angústia de não ser respondido. A primeira frase que nós lemos aqui agora foi dita por mais quem na Bíblia? Você lembra? Enquanto estava sofrendo a sua morte, a sua condenação, Cristo clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparastes? Você não está sozinho no entendimento de que muitas vezes Deus está distante de você. O homem segundo o coração de Deus enfrentou um momento como esse. Não, mas não somente ele, o próprio Deus encarnado clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparastes? No entanto, Davi, ao prosseguir esses salmos, ele reafirma a presença divina. Apesar de estar com o coração angustiado, Davi crê em algo muito maior do que a angústia dele. Porque quando nós continuamos a ler o Salmo 22, o versículo 24 diz: pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. O mesmo Davi que clama: Deus meu, por que desamparaste o seu filho? É o mesmo Davi que entende que o Senhor está presente na dor do aflito. É o Senhor que escuta quando nós gritamos por socorro. Quando nós vamos para o Salmo 55, o qual nós lemos a súplica, para que o Senhor escutasse a oração de Davi. Olhando para os versículos 16 e 17, nós observaremos:
Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Davi entende isso, e Davi descansa nessa promessa. E chegando no Salmo 139, nós observamos Davi primeiro exaltando a onisciência, o atributo que nós veremos no próximo domingo, quando ele diz no verso 6, tal conhecimento, se referindo ao conhecimento do Senhor acerca da vida dele, é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Davi entende que até mesmo o conhecimento de quem ele é, Cristo, Deus, sabe muito mais do que ele. Deus é aquele que sabe quantos fios de cabelo nós temos em nossas cabeças. Alguns mais, outros menos, né? Mas o Senhor sabe. Você sabe? Não, né? Você sabe quantas estrelas há no céu? Não. O seu Deus sabe. E a chama pelo nome. Todas elas. E esse Deus que tem um conhecimento tão grandioso, é o Deus que Davi está exaltando aqui. E é por isso que quando nós observamos o verso 7, nós vemos Davi fazendo uma série de perguntas retóricas para ilustrar a impossibilidade de alcançar, de escapar dessa presença de Deus. Observe o verso de número 7. Nós observaremos 4 formas de Davi tentar se afastar do Senhor. Ele diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E ele começa as perguntas no verso 8. Se subo aos céus, Davi começa falando sobre a altura. Se ele chega aos céus, lá Deus está, lá ele habita. Mas se eu faço da minha cama no mais profundo abismo, ou seja, extremos, lá também Deus está. Conversando com um pastor ontem no carro, quando nós retornávamos do DNA, ele me chamou a atenção para algo que eu não tinha percebido, mas a questão de Davi fazer a cama dele no mais profundo abismo. Isso reflete que Davi ele não queria estar apenas de passagem lá. Não, eu vou só chegar lá no abismo. Mas quando ele fala que irá levar a sua cama, é porque Davi está falando, se eu permanecer no abismo, se eu fizer moradia no abismo, ali também o Senhor está. Provavelmente essa semana aconteceram coisas na sua vida que te tiraram o sono. Ou te causaram uma certa aflição em algum momento. Muitas vezes essa aflição tem chegado ao seu coração por 5 anos, 10 anos, 20 anos, 40 anos. Não sei. E parece que você faz morada no abismo, né? Parece que essa dor nunca sara. Parece que essa angústia nunca sai. Esse começo de seminário para mim tem sido muito mais difícil do que a minha chegada a São Paulo. Parece que o segundo semestre trouxe consigo determinadas coisas que eu não havia sentido ainda no primeiro. E na segunda semana, uma angústia tomou conta do meu coração. Muito forte. Parecia que tinha uma bola de lã no meu peito e eu não conseguia tirá-la. Eu ficava muito angustiado. Conversando com a Patrícia e com o Kleber ontem, eu falei, acho que foi hoje, né? E eu falei, Senhor, eu preciso chorar, porque eu acho que quando eu chorar, essa bola ela vai sair. E aí, na quarta-feira, eu não estava aguentando mais. Eu falei, Senhor, eu preciso chorar, me faça chorar. Eu não consigo chorar com facilidade. Em alguns casos, em outros eu sou chorão no mundo. E aí eu clamei ao Senhor, falei, Senhor, me faça chorar. E aí eu coloquei uma música no fone, muito triste, né? E aí eu desabei a chorar. E essa aflição durou 2 semanas. E provavelmente me perseguirá nessa 3ª semana. E eu não sei até quando ela vai durar. Mas, mesmo que eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, mesmo quando a gente faz moradia em nossas angústias por um tempo muito longo, ali o Senhor está conosco. Ali Ele está. Ele está nos extremos das nossas vidas. Mas Ele continua dizendo, se eu tomar as asas da alvorada. E aqui Ele está falando sobre a velocidade da luz mesmo. Aquele sol que do nada aparece em nossas vidas. Vocês não têm o privilégio que eu tinha durante 22 anos da minha vida de morar na praia, né? E enquanto morava na praia, muitas vezes já vi o sol nascendo. Nós íamos à praia às 5 da manhã, 4 e pouquinho.
E aí, daqui a pouco, começava um clarão. Um clarão lindo, parecendo um degradê no céu. Várias cores tomavam o céu. E em questão de minutos, o sol já estava lá no cima. É uma das coisas mais lindas que os meus olhos já contemplaram. E nessa mesma velocidade, Davi está falando aqui. Se ele tomar as asas da alvorada e se deter nos confins dos mares, qual que é a resposta no verso 10? Ainda lá me haverá de guiar a sua mão, e a tua destra me sustentará. Mas Davi ele continua, e ele faz uma nova hipótese no versículo 11. Passa para nós, por favor. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Qual é a conclusão que Davi tem no verso 12? Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. As trevas e a luz são as mesmas coisas. Mas lembra que eu falei para ti que a onipresença ela não é um atributo, ou algo apenas, um conceito apenas teológico, mas é uma realidade prática e dinâmica. Davi ele sabe disso porque ele experimentou isso. Se nós observarmos o relato dele com Batseba, por exemplo, o que Davi fez? Davi tenta se encobrir com as trevas. Davi ele tenta fazer as coisas do jeito dele para não ser percebido. Davi praticamente mata o marido de Batseba. Davi casa-se com Batseba. Mas o que acontece em seguida? Um homem chamado Natã aparece na vida dele, né? E o bicho pega para o lado de Davi. As trevas não conseguiram encobrir o pecado de Davi. Queridos, nada consegue encobrir também o teu pecado, tá? Você pode tratar a sua esposa, homens, de forma belíssima com o público. Você pode rasgar elogios para ela. Você pode dizer que a ama, enchê-la de beijos enquanto todos estão olhando. Mas Deus sabe a forma que você a trata em sua casa. Deus sabe a forma que você a trata quando ninguém mais está vendo. Deus sabe o que acontece no seu trabalho quando a sua sala está trancada. Deus sabe o que acontece no seu banheiro quando também este está trancado. Deus sabe o que acontece no trânsito quando você está dirigindo e alguém ultrapassa ou te fecha ali na sua via, né? Deus está ali. E Ele sabe não somente o que você fala, mas também o que você pensa. O que isso deixa para nós? Duas grandes questões. Primeiro, temor. Temor. Deus está presente em todos os lugares. Você não tem como esconder dele o teu pecado. Ele te conhece da forma que você é, não da forma que você tenta vender para os outros. Assim como Adão e Eva tentaram se esconder no Éden, estando atrás de plantas de arbusto. Assim como eles tentaram se esconder, todos nós tentamos nos esconder do Senhor. Mas quem estava com Adão e Eva ali? Ele mesmo. Deus está com você, querido. Em todos os momentos. Isso deve sim nos fazer temê-lo. E entender que nós não devemos ser cristãos apenas nessas quatro paredes. É fácil para você fazer isso. É fácil para você ser um personagem durante 2 horas da sua vida, né? É fácil para você dar risada para todo mundo na igreja. Mas é difícil você sorrir para sua esposa durante 24 horas por dia. É fácil você se mostrar um pai excepcional para todas as pessoas. Dar conselhos, fazer cursos. Uau! Você vai ser um homem ao máximo. Espero que seja mesmo, tá? Faça um curso. Mas não adianta nada eu fazer um curso e demonstrar ser alguém que eu não sou no meu dia a dia. Não adianta. Deus está lá. Mas isso também deve servir para nós de consolo. Porque
a presença constante de Deus nos oferece um conforto inabalável. Não importa a situação que você se encontre, desemprego, solidão, ansiedade, nada está fora da presença do Senhor. Você não caminha um passo sozinho. Todos os seus passos estão também junto ali, o Senhor. Certa vez eu escrevi um texto e eu creio que eu me inspirei no Peregrino, sem nem ter lido o Peregrino ainda, porque eu acho que eu já tinha ouvido falar. E nesse texto eu narrava a minha caminhada com o Senhor. E eu falava que eu comecei a andar com o Senhor correndo. Eu tinha sede pelo Senhor. Então a minha jornada era correria, eu queria fazer tudo. Ler a Bíblia, eu queria orar muito mais, eu queria assistir pregação, eu queria fazer tudo. Só que teve momentos dessa caminhada que eu não estava conseguindo nem mais andar, e eu queria só caminhar ou engatinhar. Mas tinha momentos que eu queria estar parado, não queria andar mais em nada. E nesses momentos era muito fácil vir a grande pergunta, eu queria ter alguém do meu lado. Eu queria que alguém caminhasse junto comigo. Eu não consigo fazer isso sozinho. Mas, em um determinado momento dessa história, eu olhava para trás, e eu não via apenas 2 pegadas, mas eu via 4. E eu entendia que nos momentos que eu estava andando, engatinhando, eu não estava sozinho. Mais uma vez, eu não sei qual é a sua luta, querido. Eu não conheço o íntimo do seu ser. Mas Deus conhece. E Ele está conosco em todos os momentos. Não deixe que a primeira aplicação ela sobreponha a segunda. Porque eu sei que você peca. Por mais que eu não sei o seu pecado muitas vezes, mas eu sei que você peca, porque eu também peco. Entretanto, quando nós observamos o sacrifício de Cristo por nós entendemos, assim como Paulo, em Romanos 8, versículos 38 e 39, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada te separa dele. Isso é consolo para nós, queridos. Se você se sentir sozinho, entenda, nada te separa do Senhor. Por quê? Porque Ele está presente em todos os momentos da sua vida. Mas tem mais algo que eu preciso comentar com vocês. Algo que muitas vezes nós caímos muito, e principalmente como pais, tá? Me molhei todo. Principalmente como pais. Presta atenção nisso aqui. Gente, vamos lá para Atos capítulo 17, tá bom? Muitas vezes nós compreendemos de forma errada um conceito. Nós entendemos de maneira errada a onipresença de Deus. Muitas vezes nós usamos as seguintes expressões com os nossos filhos. Filho, vamos à casa do Papai do Céu. Ou se nós falamos, vamos nos encontrar com o Senhor hoje. Quando o seu filho te pergunta, todo pai vai passar por essa situação. Onde o papai mora? Onde o Papai do Céu mora? A gente fica, meu Deus do céu, o que eu respondo para esse menino? E qual é a resposta básica? Ele mora lá no céu, filhinho. E ele te escuta. É só você olhar lá para o céu, fechar seu olhinho e ele vai te escutar. Parece tão bonito, né? Mas, filho, você está formando um erro teológico tão absurdo, você nem imagina. Vou tentar não me molhar, calma. Consegui. Você já usou uma dessas expressões? Em algum momento da sua vida? Ou várias outras? E para explorar um pouco melhor esse conceito, a gente vai analisar lá o discurso de Paulo, em Atenas. Paulo aqui está durante a sua segunda viagem missionária, ele chega a Atenas, que é um grande centro cultural e intelectual da Grécia Antiga. E Paulo está passando pela cidade e ele vê várias estátuas. Deuses. Ele olha, gente, que tanto Deus é esse, velho? E aí ele começa a debater nas sinagogas e na praça, e aí as pessoas, os grandes importantes daquela época, o chamam para o Areópago, que era o conselho que discutia questões filosóficas e teológicas. E aí chamam Paulo e aí perguntam o que diz no verso 19 desse mesmo capítulo. Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas?
E para responder, Paulo ele faz uma observação sobre os muitos objetos desse culto pagão e destaca em particular um, ao Deus desconhecido. Ele passa por várias estátuas e ele percebe que tem um nome escrito em grego, ao Deus desconhecido. Ele pega isso como ponto de partida e ele começa a anunciar o Deus verdadeiro no verso 23. Coloca para nós, por favor, do verso 23. E ele diz: porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente que eu vos anuncio. E ele começa a anunciar esse Deus no verso 24. E o que ele fala no verso 24? O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. O que Paulo faz aqui é um contraste entre todos os deuses daquela cultura pagã e o Deus único e verdadeiro. E ele fala, diferente dos deuses de vocês, que habitam em um lugar geográfico específico, que habitam em algo totalmente limitado, o Deus verdadeiro, não. O Deus verdadeiro ele não é limitado a um único lugar. Então o que Paulo faz aqui, ele contrasta a onipresença divina com a concepção pagã de deuses limitados a locais específicos e funções determinadas. Quando a gente vai para a mitologia grega, por exemplo, nós temos o Deus dos céus, nós temos o Deus dos mares, nós temos o Deus lá do Hades, nós temos a deusa da sabedoria, e a gente vai Deus para cá, Deus para cá, Deus para cá. Não, gente. No nosso caso, o nosso único Deus é Deus sobre todas as coisas. E é o Deus que habita em todos os lugares. Ele é criador de todas as coisas. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. O que acontece? Deus transcende o espaço. Deus é maior do que esse espaço. Deus é maior do que o tempo. Tanto é que a primeira coisa que a gente está registrado no livro de Gênesis é que no princípio Deus criou os céus e a terra. Que princípio é esse? Ele teve que se inserir no nosso tempo para mostrar-nos a complexidade do nosso universo. Agora eu te pergunto, se o nosso universo já é tão complexo e tão grande, quem dirás aquele que o criou? Esse é o nosso Deus. É o Deus que está presente em todos os lugares e não em um lugar específico. Um rapaz chamado, vocês não vão lembrar do nome dele, não precisa, mas eu preciso dar a citação direta que eu vou fazer aqui, tá bom? Mas um rapaz chamado William Lane Craig, ele é um grande filósofo, e ele fala para nós, ele traz para nós uma comparação, uma analogia com a alma e o corpo. Ele diz assim: assim como a alma habita o corpo de maneira a estar totalmente presente em cada parte dele, Deus também está presente em todo o mundo de forma integral, estando em todos os pontos do espaço. Você não pode falar que sua alma está apenas no seu dedo, ou na sua cabeça, ou no seu coração. A alma, ela permeia o seu corpo. Você não tem como fazer uma separação corpo e alma. Você é um ser único. E onde tem corpo, há também alma. Pelo menos aqui enquanto nós vivemos, tá bom? E o que o William Craig ele quer falar, o Lane, ele quer falar para nós é justamente isso. A gente não pode pensar que Deus está especificamente em um ponto específico do espaço. Pelo contrário, Ele está em todo o espaço. E quando eu pensei isso na primeira vez, eu sempre pensava que Deus era uma névoa, assim, sabe? Que Ele ficava esparramado, assim, uma fumaça que andava no mundo. Ou se não, teve uma época também que eu estava super panteísta. E eu pensava que Deus habitava em tudo, assim, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. Uma ideia panteísta, né? Não é isso que Paulo está aqui falando. O que Paulo está falando é que Deus ele conhece tudo e todas as coisas. Deus sabe o que está acontecendo aqui agora, mas ao mesmo tempo Deus sabe o que está acontecendo na igreja da Coreia do Sul. Deus sabe o que está acontecendo aqui agora, mas também Deus sabe aqueles que não vieram para o culto o que estão fazendo. Olha que interessante. Deus sabe todas as coisas. Por quê? Porque Ele sabe tudo o que acontece em todos os lugares, ao mesmo tempo. Então tem vezes que a gente fala assim, eu vou orar de madrugada para não enfrentar fila, né? Mas ao mesmo tempo que Deus está escutando a sua oração, Ele está escutando também o meu ronco enquanto eu durmo.
Porque Deus sabe todas as coisas. Deu risada do ronco, né? Entendo. Quem dorme comigo não dá tanta risada não, tá? Mas o que ele diz no verso 28? O verso 28 para mim é um dos mais bonitos que tem, toda a Bíblia. Foi usado inclusive como um tema da UMP, eu acho que foi do quadrinho passado. Ele vai dizer, pois nele, nesse Deus Criador, que criou todas as coisas, nós vivemos, nos movemos e existimos. Coisa linda, né? O Deus que é transcendente, que é maior do que tudo o que acontece aqui. É o mesmo Deus que se fez imanente. É o Deus que decidiu habitar conosco todos os nossos dias. Tem um pessoal que pensa que Deus criou o mundo e deixou o mundo acontecer e ficou lá de mão sentadinha, assim, sentado no trono. Não, nós não acreditamos nisso. Deus criou o mundo e tem sustentado ele todos os dias depois da sua criação. Tudo é sustentado pelo Senhor. E é por isso que nós nele vivemos. A nossa vida está arraigada nele. Nele nós nos movemos e nele nós existimos. Toda a sua existência é feita nele. Ele está presente contigo em todos os momentos. Deus é maior do que as limitações físicas desse mundo. A sua presença é constante e imediata em todos os aspectos da existência. Isso parece ser bonito, né? Agora, tente explicar onde Deus estava na Segunda Guerra Mundial. Onde Deus estava quando o Holocausto aconteceu. O Apartheid. O Holocausto brasileiro, ali no Hospital Colono, em Barbacena. Onde Deus estava? Resposta? Em todo lugar. Ele estava ali também. Nós temos que parar de querer buscar soluções mais agradáveis para perguntas difíceis. Onde Deus estava no Holocausto? Ali. Ele estava ali. O que isso traz ao seu coração? Deus é injusto? Deus não está no controle? Nós entendemos que todas as coisas, foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o autor e consumador da sua vida. Ele está presente em todos os lugares. Nada foge da presença do seu Senhor. Nada foge da presença do seu Senhor. Então, para de dizer, ou para de querer dar desculpinha, quando as pessoas te perguntam onde Deus está presente nas tragédias. Deus está ali também. Deus está com a igreja dele ali também. Deus não desampara os aflitos. Quando as pessoas pensam que elas estão sozinhas, grite, chore. Deus está presente em todos os lugares e em todos os momentos. Mesmo que o mal aconteça em diversos momentos da história, está acontecendo hoje em algum lugar, tem alguém sendo assaltado. E eu posso falar que Deus não está ali? Claro que não. Se as coisas más acontecem, nós sabemos que é pelo pecado que tenazmente nos assedia. E não estou falando que as pessoas que sofrem com tribulações é porque pecaram, não é isso, mas é o pecado original, que entrou no mundo e causou diversas misérias para nós. É por isso que nós sofremos. É por isso que nós padecemos de muitas formas. É por isso que essa igreja, por exemplo, perde pessoas para o Covid já. Mesmo assim, Deus está presente em todos os lugares e em todo o tempo. Isso é um conceito que deve nortear não apenas o nosso intelecto, mas deve invadir o nosso coração de forma prática e dinâmica. Retornando à ideia do filme da introdução. Chris Gardner. Ele enfrenta diversas dificuldades no filme. Ele se sente desamparado. Nós, muitas vezes, também somos como ele. A grande questão é, o que nós entendemos a respeito disso? No Salmo 139, Atos capítulo 17, diz para nós que não temos como escapar da presença do Senhor. Ele está conosco.
Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Pelo contrário, Ele habita em todos os lugares, em todo tempo. Eu não sei como vai ser a sua semana, mas de uma coisa eu tenho certeza. No mundo teremos aflições. Mas qual é a segunda proposição? Mas tem de bom ânimo, por quê? Que o Senhor venceu por você. Então, nunca se esqueça, queridos. Deus está presente na sua vida, em todos os momentos. Ele nunca te deixará órfão. Ele está contigo.